Em 29 de maio de 1453, o sol nasceu sobre uma cidade que havia sido a capital do mundo por mais de 1000 anos, e pela última vez na história, esse sol iluminou as águas do Bósforo sob bandeiras cristãs. Naquela manhã, o imperador Constantino Sendo, paleólogo, acordou sabendo que possivelmente não sobreviveria ao dia. Ele havia dormido com a armadura. Havia se despedido de seus conselheiros com a formalidade solene de um homem que já fez as pazes com seu destino. E enquanto os tambores otomanos ecoavam além das muralhas de Teodósio, ele fez algo que nenhum homem em sua posição deveria fazer. Ele saiu pessoalmente para lutar nas muralhas com seus soldados. Constantinopla não era apenas uma cidade. Era a ideia mais poderosa que o mundo medieval havia produzido, a prova viva de que Roma não havia morrido, de que a civilização greco-romana havia sobrevivido às invasões bárbaras, às pragas, aos terremotos e a séculos de pressão militar ininterrupta. Por 1000 anos e 7 anos exatos, ela havia resistido a tudo que o mundo lançou contra ela. Ávaros, persas, árabes, búlgaros, rus, cruzados, mongóis. Todos haviam tentado, todos haviam fracassado, até aquela manhã de maio de 1453. Para entender o que foi perdido naquele dia e o que sobreviveu, você precisa entender o que Constantinopla realmente representava. Ela não era apenas a capital de um império. Era o repositório vivo de tudo que a civilização ocidental e oriental havia produzido de mais extraordinário em 1000 anos de história. Suas bibliotecas continham textos gregos e romanos que não existiam em nenhum outro lugar do mundo. Sua arquitetura era o ponto mais alto que a engenharia humana havia alcançado na época. Sua cultura era a fusão mais sofisticada entre Oriente e Ocidente que a história havia visto. A queda de Constantinopla em 1453 foi um evento tão devastador para o mundo contemporâneo quanto foram os ataques de 11 de setembro de 2000 e para o mundo moderno, um momento em que algo que parecia absolutamente permanente e inviolável foi destruído diante dos olhos de todos. E o mundo percebeu subitamente que as certezas sobre as quais havia construído sua existência eram muito mais frágeis do que qualquer um havia querido admitir. Mas aqui está a grande ironia que a história nos reservou. A queda de Constantinopla, que parecia o fim de tudo, foi na verdade o começo de algo radicalmente novo. Os sábios bizantinos que fugiram para a Itália, carregando seus manuscritos nos braços, acenderam a tocha intelectual que se tornaria o Renascimento. As rotas comerciais bloqueadas pelos otomanos forçaram os europeus a buscar caminhos alternativos. E foi exatamente essa busca desesperada que levou Colombo às Américas e Vasco da Gama ao caminho marítimo para a Índia. Estamos falando, portanto, de uma cidade cuja queda gerou simultaneamente o Renascimento italiano, as grandes navegações e a descoberta do continente americano. Raramente na história humana, um único evento produziu tantas consequências transformadoras em direções tão diferentes e tão globais. Constantinopla não caiu para o esquecimento, e ela caiu para o futuro. E esse futuro é o mundo em que você e eu vivemos hoje, em 2026. Mas para contar essa história com a profundidade que ela merece, precisamos começar muito antes de 1453. Precisamos voltar ao ano 330 depois de Cristo, quando o imperador Constantino I tomou uma decisão que mudaria o mundo para sempre. A decisão de construir uma nova Roma no Bósforo, naquele ponto exato onde a Europa encontra a Ásia, onde o Mar Negro se abre para o Mediterrâneo. Precisamos entender por que aquele lugar específico foi escolhido, o que foi construído ali e por que aquela construção sobreviveu por 11 séculos a tudo que o mundo havia de mais destrutivo. A história de Constantinopla é a história da civilização ocidental em miniatura, com todas as suas contradições, toda a sua grandiosidade, toda a sua brutalidade e todo o seu extraordinário potencial criativo. É a história de como uma cidade pode ser simultaneamente o bastião da fé cristã e o maior centro comercial do mundo islâmico. De como pode produzir a mais refinada teologia e os mais brutais jogos políticos.
de como pode preservar o passado com um cuidado obsessivo e ao mesmo tempo gerar um futuro que ninguém havia previsto. Neste vídeo, você vai atravessar 11 séculos de história em uma única jornada. Vai estar presente na fundação da cidade em 330. Vai sentir o terror das invasões árabes do século VII. Vai viver o horror do saque pelos próprios cruzados em 1204. Talvez o maior ato de traição da história medieval, e vai estar nas muralhas em 1453, quando o último imperador romano morreu lutando. E então vai entender como tudo isso criou o mundo moderno. Esta é a história de Constantinopla. A cidade que foi Roma quando Roma havia caído. Que foi a Europa quando a Europa estava nas trevas. Que foi o mundo quando o mundo precisava de um centro. Uma cidade que viveu 1000 anos como a mais importante do planeta e que em sua própria queda gerou o mundo que você conhece. Fique comigo até o final. Esta história vai mudar a forma como você vê tudo ao seu redor. Seja muito bem-vindo. Se você chegou até este canal pela primeira vez, saiba que este é o lugar onde as grandes histórias da humanidade são contadas com toda a profundidade e todo o drama que elas merecem, sem simplificações, sem atalhos, com respeito absoluto pela complexidade real dos eventos que moldaram o mundo. E hoje temos diante de nós uma das histórias mais extraordinárias que já me propus a contar. Constantinopla, a cidade que foi o coração do mundo por mais de 1000 anos e cuja queda criou, paradoxalmente, o mundo moderno em que vivemos. Nos próximos capítulos você vai atravessar 11 séculos de história, que incluem fundação imperial, invasões devastadoras, traições épicas, renascimentos culturais e a queda mais dramática que uma cidade já experimentou na história humana. E ao final você vai entender por que essa história não é apenas sobre o passado, Manus Dati, ela é sobre o presente e sobre o futuro. Mas antes de mergulharmos, preciso te pedir 3 coisas que fazem enorme diferença para este trabalho. Se inscreva agora, é completamente gratuito. Deixa o like. Isso ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas curiosas como você. E comenta aqui embaixo de qual cidade e de qual país você está assistindo agora mesmo. Nossa comunidade já tem pessoas de Lisboa, São Paulo, Porto, Luanda, Maputo, Rio de Janeiro e de todo o mundo. Me conta onde você está. Agora vamos à história. No ano 324 d.C., o imperador Constantino I havia acabado de realizar algo que parecia impossível, reunificado o Império Romano sob um único governante após décadas de guerra civil devastadora. Mas Constantino era um homem que pensava em séculos, não em anos. E ele havia chegado a uma conclusão que seus predecessores não haviam tido a coragem ou a visão de admitir. Roma, a Roma original, no Tibre, não era mais o centro adequado para governar um império que se estendia do Atlântico à Mesopotâmia. O futuro do império estava no Oriente. A escolha do local para a nova capital foi um ato de gênio geográfico e estratégico que o tempo confirmou repetidamente. Bizâncio, a antiga cidade grega, que existia no ponto exato onde a Europa encontra a Ásia, era defendida naturalmente por água em 3 de seus 4 lados. O Corno de Ouro ao norte, o Mar de Mármara ao sul e o Bósforo a leste formavam uma fortaleza natural que nenhum arquiteto humano poderia melhorar. O único lado vulnerável, o lado ocidental por terra, seria eventualmente protegido pelas muralhas mais sofisticadas que a engenharia antiga jamais produziu. Constantino iniciou a construção da nova cidade em 328 d.C. com uma ambição que beirava o delírio grandioso, mas que se revelaria completamente justificada pela história. Ele importou estátuas, obras de arte e arquitetos de todo o império para adornar sua nova capital. Construiu um hipódromo modelado nos Circos Máximos de Roma, capaz de acomodar 100.000 espectadores. Construiu um palácio imperial que continuaria sendo expandido e embelezado por imperadores sucessivos durante séculos. E inaugurou a cidade em 11 de maio de 330 d.C. com uma cerimônia de inauguração que durou 40 dias. A Nova Roma, que Constantino chamou de Constantinópolis. A cidade de Constantino herdou não apenas o nome e os símbolos do Império Romano,
mas sua estrutura administrativa inteira. O Senado romano foi duplicado em Constantinopla. Os títulos imperiais, as cerimônias de corte, os sistemas legais, tudo foi transplantado para o Bósforo com uma fidelidade que era ao mesmo tempo um ato de continuidade política e uma declaração de legitimidade histórica. Esta cidade seria Roma porque se comportaria como Roma em todos os aspectos que importavam. Mas Constantinopla não era apenas uma cópia de Roma. Era uma Roma melhorada e adaptada ao seu tempo e ao seu lugar. A diferença mais radical era religiosa. Enquanto a Roma ocidental ainda negociava sua transição do paganismo para o cristianismo, Constantinopla foi concebida desde o início como uma capital cristã. Constantino, o primeiro imperador a abraçar o cristianismo, construiu igrejas monumentais ao lado dos templos tradicionais e posicionou a nova cidade como a capital de um império que havia escolhido uma nova fé como seu princípio organizador. A posição geográfica de Constantinopla no Bósforo não era apenas estrategicamente brilhante, era economicamente transformadora. Toda mercadoria que se movia entre o Mar Negro e o Mediterrâneo passava obrigatoriamente por aquele estreito. Todo o comércio entre a Europa e a Ásia passava por aquele ponto. Constantinopla não precisava conquistar rotas comerciais, ela estava sentada sobre todas elas simultaneamente. Em poucas décadas, a cidade se tornou o maior centro comercial do mundo conhecido, acumulando riquezas que financiariam sua defesa e sua cultura por séculos. A população de Constantinopla cresceu com uma velocidade que surpreendia os próprios administradores imperiais. No início do século V, ela havia superado Roma em população e em riqueza. No século VI, durante o reinado de Justiniano, ela abrigava provavelmente 500 mil de pessoas, tornando-a a maior cidade do mundo ocidental e uma das maiores do planeta. Essa massa humana vinha de todas as partes do império, e além dele, gregos, latinos, sírios, egípcios, armênios, persas, godos, criando uma cidade de diversidade étnica e cultural sem paralelo no mundo medieval. Foi nesse contexto de riqueza, diversidade e ambição imperial que Justiniano I, governando de 527 a 565 d.C., tomou a decisão que produziu o edifício mais extraordinário da história medieval, a reconstrução da Basílica de Santa Sofia. Após a destruição da basílica anterior, durante a Revolta Nica de 532, Justiniano encarregou os arquitetos Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto de construir algo que nunca havia existido antes. O que eles criaram em apenas 5 anos e 10 meses permanece, 1500 anos depois, como um dos maiores feitos da arquitetura humana. Santa Sofia, cujo nome completo é Hagia Sophia, a Igreja da Sagrada Sabedoria, introduziu no mundo uma solução arquitetônica que ninguém havia imaginado. Uma cúpula de 31 metros de diâmetro suspensa sobre um espaço quadrado por meio de pendentivos, elementos curvos nos cantos, que transferem o peso da cúpula circular para os pilares quadrados abaixo. A cúpula parecia flutuar no ar, suspensa por 40 janelas ao longo de sua base, que inundavam o interior de luz dourada. Quando Justiniano entrou no edifício concluído, teria dito: Salomão, eu te superei. A fundação de Constantinopla foi, portanto, muito mais do que um ato político ou militar. Foi a criação deliberada de um novo centro para a civilização humana, um centro que combinava a herança romana com a fé cristã, a cultura grega com a riqueza oriental, a força militar com o refinamento intelectual. E esse centro resistiria por 11 séculos a tudo que o mundo lançasse contra ele, tornando-se, no processo, o maior depósito de conhecimento, arte e cultura que o mundo medieval produziu. Para entender por que Constantinopla sobreviveu por 11 séculos ao que nenhuma outra cidade sobreviveu, você precisa começar pelas muralhas. Não pelas muralhas como metáfora, mas pelas muralhas como engenharia. As muralhas de Teodósio, construídas entre 412 e 422 d.C., sob o imperador Teodósio II, representaram o ponto mais alto que a engenharia defensiva do mundo antigo havia alcançado. Um sistema triplo de defesa: fosso, muralha exterior, muralha interior,
com torres a cada 50 metros, estendendo-se por 6,5 km através do único lado terrestre da península. Nenhuma força da época possuía tecnologia capaz de superar esse sistema. A muralha interior, a mais alta e mais espessa do sistema, tinha 12 metros de altura e 5 metros de espessura em sua base. Suas torres elevavam-se até 20 metros acima do nível do solo. Construída em camadas alternadas de pedra calcária e tijolo romano, ela distribuía o impacto de projéteis de uma forma que os engenheiros militares modernos ainda estudam com admiração. Quando os ávaros lançaram enormes pedras com suas catapultas contra essas muralhas, em 626 d.C., a estrutura absorveu os impactos e permaneceu intacta. A engenharia havia previsto o futuro com precisão desconcertante, mas as muralhas sozinhas não explicam a sobrevivência de Constantinopla. Havia algo mais, uma arma secreta que mudou o equilíbrio de poder naval no Mediterrâneo de forma tão radical que os historiadores ainda debatem sua composição exata: o fogo grego. Desenvolvido por um engenheiro sírio chamado Calínico por volta de 672 d.C., o fogo grego era uma substância incendiária que queimava sobre a água, que continuava queimando mesmo quando mergulhada e que não podia ser extinta com água comum. Lançado de sifões montados em navios bizantinos, ele transformou a marinha do Império em uma força que nenhuma frota da época conseguia enfrentar em combate direto. A primeira grande demonstração do poder combinado das muralhas e do fogo grego aconteceu durante o cerco árabe de 717 a 718 d.C. O Califado Omíada, então o poder militar mais formidável do mundo, lançou contra Constantinopla uma força de aproximadamente 80 mil soldados por terra e uma frota de mais de 1.800 embarcações pelo mar. Era o maior esforço militar que o mundo islâmico havia organizado até aquele momento, e foi destruído completamente, a frota consumida pelo fogo grego no Bósforo, o exército dizimado pelo inverno e pela fome diante de muralhas que se recusavam a ceder. O que o cerco árabe de 717 revelou para o mundo foi algo que transformaria a geopolítica medieval. Constantinopla não era apenas uma cidade difícil de conquistar. Era uma cidade impossível de conquistar com a tecnologia e a logística disponíveis na época. Essa percepção produziu um efeito paradoxal. Quanto mais evidente se tornava a impossibilidade de tomá-la pela força, mais valiosa ela se tornava como alvo político e simbólico. Conquistar Constantinopla tornou-se a obsessão de cada potência emergente do mundo medieval, não apesar de sua invencibilidade, mas por causa dela. Os búlgaros tentaram. Os rus tentaram. Os pechenegos tentaram. Cada vez, as muralhas e a posição geográfica da cidade combinavam-se com a capacidade militar e diplomática bizantina para repelir os ataques. Mas havia uma vulnerabilidade que as muralhas não podiam proteger completamente: a vulnerabilidade interna. O Império Bizantino era um organismo político de extraordinária sofisticação e extraordinária instabilidade. Suas cortes imperiais eram campos de batalha permanentes onde imperadores eram depostos, cegados, exilados e assassinados com uma frequência que chocava os visitantes estrangeiros e que enfraquecia progressivamente a capacidade do Império de se defender. Entre 602 e 1453, o Império Bizantino teve mais de 80 imperadores. Desses, apenas uma minoria morreu de causas naturais enquanto estava no trono. Os demais foram depostos por golpes de corte, assassinados por rivais, mortos em batalha ou simplesmente desapareceram nas circunstâncias obscuras que a política de palácio bizantina produzia com regularidade industrial. Cada troca violenta de poder enfraquecia as instituições, distraía recursos da defesa e convidava os inimigos externos a aproveitar os momentos de instabilidade interna. E ainda assim, apesar dessa instabilidade política crônica, apesar das epidemias que devastaram sua população em múltiplas ondas, apesar da perda progressiva de territórios para os árabes no Oriente Médio e para os turcos seljúcidas na Anatólia, Constantinopla continuou sendo o centro do império, a cidade inviolada, o ponto que todos os inimigos desejavam e nenhum conseguia alcançar.
A cidade havia desenvolvido uma capacidade de sobrevivência que transcendia qualquer governo individual, qualquer imperador específico, qualquer geração particular de defensores. Essa capacidade de sobrevivência tinha uma dimensão que vai além da engenharia e da estratégia militar, tinha uma dimensão cultural e psicológica. Para os seus habitantes, Constantinopla era protegida pela própria Mãe de Deus. A Theotokos, a portadora de Deus, a Virgem Maria, era considerada a protetora especial da cidade, e essa crença não era apenas devoção religiosa abstrata. Era uma convicção operacional que afetava o comportamento dos defensores em momentos de crise, produzindo uma resistência que ia além do que a lógica militar poderia explicar. Quando os ávaros sitiaram a cidade em 626 d.C., enquanto o imperador Heráclito estava ausente lutando contra os persas no Oriente, foi o patriarca Sérgio que organizou a defesa, carregando ícones da Virgem pelas muralhas enquanto os defensores lutavam. A cidade sobreviveu quando os russos atacaram em 860 d.C. E uma tempestade repentina destruiu sua frota. Os bizantinos atribuíram a tempestade à intervenção da Theotokos. A fé e a engenharia trabalhavam juntas, cada uma reforçando a outra, produzindo uma capacidade defensiva que era simultaneamente material e espiritual e que se revelou, por 11 séculos, suficiente para tudo que o mundo lançou contra ela. Se você quisesse identificar o momento em que o destino de Constantinopla foi selado, o momento em que a trajetória que levaria à queda de 1453 se tornou inevitável, você não iria a 1453. Você iria a 1204. Porque o que aconteceu em abril de 1204 não foi apenas um saque. Foi a destruição do sistema imunológico de uma civilização. O ponto em que a capacidade de defesa de Constantinopla foi reversivelmente comprometida por aqueles que deveriam tê-la protegido. A Quarta Cruzada havia sido convocada pelo Papa Inocêncio III em 1202 com o objetivo declarado de reconquistar Jerusalém do controle islâmico. Os cavaleiros cruzados que responderam ao chamado, principalmente franceses e flamengos, eram homens que genuinamente acreditavam estar a serviço de Deus e da Igreja. Nenhum deles partiu de casa com a intenção de atacar a maior cidade cristã do mundo. O que aconteceu foi uma das mais extraordinárias degradações morais coletivas que a história medieval registrou. Um processo gradual de justificação, pelo qual homens que acreditavam estar fazendo a vontade de Deus acabaram fazendo exatamente o oposto. O instrumento dessa degradação foi Veneza, especificamente o doge Enrico Dandolo, um homem de 90 anos, praticamente cego, de inteligência política e comercial extraordinária. Veneza havia sido contratada para fornecer o transporte marítimo para a cruzada, navios, suprimentos, a logística de transportar um exército pelo Mediterrâneo. Quando os cruzados chegaram a Veneza e se revelou que não tinham dinheiro suficiente para pagar o contrato, Dandolo ofereceu uma solução em troca do débito cancelado. Os cruzados ajudariam Veneza a recuperar a cidade de Zara, uma cidade cristã na costa da Dalmácia, que havia se rebelado contra o domínio veneziano. O ataque a Zara foi o primeiro passo da descida. Uma cidade cristã atacada por um exército de cruzados, o Papa Inocêncio XIII ficou tão furioso que excomungou toda a expedição. Mas a excomunhão não parou ninguém. O exército precisava de dinheiro. Veneza precisava de uma rota para a influência sobre Constantinopla. E surgiu então uma oportunidade que Dandolo havia provavelmente antecipado desde o início. Um príncipe bizantino deposto, Aleixo Ângelo, ofereceu aos cruzados recompensas extraordinárias, dinheiro, suprimentos, a submissão da Igreja Ortodoxa a Roma, se eles o ajudassem a recuperar o trono de seu pai em Constantinopla. Os cruzados aceitaram. E em julho de 1203, a frota da Quarta Cruzada ancorou diante de Constantinopla, a maior frota que a cidade havia visto desde os grandes cercos árabes. Para os habitantes de Constantinopla, que olhavam do alto das muralhas para as velas cruzadas no Corno de Ouro, aquilo era algo sem precedente na história da cidade.
um exército cristão aparecendo diante de suas paredes, não para atacá-la, formalmente, mas para instalar um pretendente ao trono. A ambiguidade moral e política da situação era absoluta. O que se seguiu foi uma série de eventos que cada passo tornava o próximo mais inevitável. Aleixo Ângelo foi instalado como coimperador, mas não conseguiu cumprir as promessas extraordinárias que havia feito aos cruzados. A população de Constantinopla, que havia assistido com horror à chegada dos cruzados, rebelou-se e depôs Aleixo. O novo imperador Aleixo V recusou-se a honrar as dívidas do predecessor. Os cruzados, agora acampados fora das muralhas da maior cidade cristã do mundo, sem o dinheiro que lhes havia sido prometido e sem perspectiva de continuar para Jerusalém, tomaram a decisão que condenaria Constantinopla. Em 12 de abril de 1204, os cruzados atacaram as muralhas marítimas de Constantinopla pelo Corno de Ouro. E desta vez, pela primeira vez em 900 anos de existência da cidade, as muralhas cederam. Não cederam porque os cruzados fossem militarmente superiores. Cederam porque a cidade estava politicamente fragmentada, porque a guarnição havia sido enfraquecida por décadas de instabilidade política e porque a defesa do Corno de Ouro havia sido comprometida pela sequência de eventos das semanas anteriores. A invencibilidade da cidade havia dependido sempre da combinação de muralhas, marinha e governo funcional. Em abril de 1204, o governo havia colapsado. O que se seguiu nos 3 dias após a queda das muralhas foi um dos saques mais sistemáticos e mais devastadores da história medieval. Os cruzados saquearam Constantinopla com uma eficiência e uma brutalidade que chocaram até os contemporâneos, que eram seus aliados. As igrejas foram esvaziadas de seus tesouros sagrados. Hagia Sophia foi saqueada, os altares quebrados, os relicários roubados, os paramentos litúrgicos levados. Os palácios foram devastados. As bibliotecas sofreram perdas irreparáveis. O que levou gerações para acumular foi destruído ou roubado em 72 horas. O impacto de 1204 sobre Constantinopla foi devastador de formas que foram além do saque imediato. O Império Latino que os cruzados estabeleceram em Constantinopla durou 57 anos, de 1204 a 1261. Quando os bizantinos reconquistaram a cidade em 1261, o que encontraram era uma sombra do que havia existido antes. A população havia caído dramaticamente. As muralhas estavam danificadas e jamais foram totalmente restauradas. O tesouro imperial estava vazio. A marinha havia sido destruída. A capacidade de defesa da cidade foi permanentemente comprometida e nunca mais se recuperaria completamente antes de 1453. A mais profunda ironia de 1204 é que o saque pela Quarta Cruzada causou mais dano permanente a Constantinopla do que qualquer das invasões externas que a cidade havia repelido nos 900 anos anteriores. Os árabes, os búlgaros, os russos, os pechenegos, todos haviam tentado e fracassado. Os cruzados, os aliados nominais, os defensores nominais da fé cristã que a cidade representava, conseguiram em 3 dias o que todos os inimigos externos não haviam conseguido em 900 anos. Não conquistaram a cidade permanentemente, mas quebraram algo nela que nunca se recuperou completamente. E 1453 foi, em parte, a consequência final desse quebramento. Na madrugada de 29 de maio de 1453, o imperador Constantino X, paleólogo, reuniu seus comandantes no Palácio das Blaquernas pela última vez. O cerco havia durado 53 dias. Os suprimentos estavam esgotados. Os reforços que Constantino havia pedido à Europa Ocidental, ao Papa, a Veneza, a Gênova, aos reis cristãos que deveriam ter interesse em defender a última cidade cristã do Oriente, nunca chegaram. A guarnição que defendia as muralhas de 6 quilômetros e meio não passava de 7.000 homens contra um exército otomano de 80.000. Constantino havia feito os cálculos. Ele sabia o que aquela noite significava.
que Constantino disse aos seus comandantes naquela última reunião foi registrado por várias testemunhas presentes. Ele não os iludiu. Não prometeu reforços que não existiam nem vitórias, que eram matematicamente impossíveis. Ele lhes disse que morrer em defesa da fé, da cidade e do imperador era a mais honrosa das mortes, e que preferia morrer lutando a sobreviver como prisioneiro ou fugitivo. Então fez algo extraordinário. Pediu perdão a cada homem presente por qualquer ofensa que tivesse cometido contra eles. Um imperador pedindo perdão aos seus súditos. O protocolo imperial abandonado na última noite, substituído por algo mais simples e mais humano. Do lado otomano, Mehmed es 21 anos de idade, já chamado de O Conquistador por seus soldados, havia passado as semanas anteriores, preparando o assalto final com uma meticulosidade que revelava tanto sua inteligência militar quanto sua consciência da magnitude histórica do que estava prestes a fazer. Ele sabia que conquistar Constantinopla não era apenas uma vitória militar. Era um ato de legitimação histórica de proporções imensas. O sultão que tomasse Constantinopla não seria apenas um governante, seria o herdeiro de Roma, o maior conquistador desde Alexandre, a arma que tornou possível o que nenhum conquistador anterior havia conseguido era tecnológica, um canhão de bronze fundido pelo engenheiro húngaro Urbano, capaz de lançar pedras de mais de 500 quilogramas a distâncias de mais de 1 quilômetro. Urbano havia oferecido seus serviços primeiro a Constantino Chestamsacides, que não tinha dinheiro para pagar por eles. Então foi a Mehmed, que pagou generosamente e encomendou não um, mas vários canhões desse tipo. A diferença entre o que os dois impérios podiam pagar por um engenheiro de artilharia resumia a diferença entre eles em 1453, a madrugada de 29 de maio. Pouco antes das 2 da manhã, os tambores otomanos começaram. Primeiro distantes, depois crescendo, o som que a cidade havia ouvido em ondas ao longo dos 53 dias do cerco, mas agora com uma qualidade diferente, com uma intensidade que comunicava algo definitivo. Sinos de Hagia Sofia e de todas as igrejas de Constantinopla responderam. A cidade inteira em oração. Os clérigos conduzindo serviços de toda a noite. A população reunida nas igrejas, sabendo que esta noite seria diferente de todas as outras noites do cerco. Primeiro assalto, tropas irregulares otomanas lançadas contra as muralhas enquanto as tropas de elite eram preservadas. Foi repelido pelos defensores bizantinos, com perdas pesadas para os atacantes. O segundo assalto, tropas anatolianas, mais disciplinadas, também foi repelido, embora com maior custo para os defensores. Mas então veio o terceiro assalto, os janízaros, a elite do exército otomano, soldados profissionais da mais alta qualidade, atirados contra as muralhas já enfraquecidas por 53 dias de bombardeio constante. E neste momento, aconteceu o evento que selou o destino da cidade. Uma porta pequena na seção de Blaquernas das muralhas, a Quercoporta, havia sido aberta durante o segundo assalto para permitir uma saída de reconhecimento e esquecida de fechar. Um grupo de janízaros a descobriu. 50 homens entraram pela Quercoporta. Subiram as muralhas por dentro. Plantaram a bandeira otomana no alto de uma torre. Os defensores nas muralhas adjacentes viram a bandeira otomana acima deles. Dentro das muralhas, e o que havia sido uma defesa organizada e determinada se fragmentou instantaneamente. O pânico do impossível tornou-se possível, se espalhou ao longo das muralhas, mais rapidamente do que qualquer mensageiro poderia correr. Constantino Sentes viu a bandeira otomana nas muralhas. Compreendeu imediatamente o que significava. Segundo as testemunhas presentes, atirou sua coroa imperial ao chão. O âncelo gelado de um homem que escolhe morrer como soldado, não como imperador capturado. Entrou na batalha, nas muralhas com seus guardas pessoais. O que aconteceu depois é matéria de lenda mais do que de história. Seu corpo nunca foi encontrado. Nunca foi identificado de forma conclusiva. O último imperador romano desapareceu nas muralhas de sua cidade, e com ele desapareceu 1120
e 3 anos de história imperial romana que havia começado com Augusto. Mehmed II entrou em Constantinopla no final da tarde de 29 de maio de 1453. Sua primeira parada foi a Hagia Sofia, não para destruí-la, mas para converter seu uso. Ele mandou chamar um imã, que subiu ao mimbar e recitou a Shahada, a declaração islâmica de fé. Mehmed prostrou-se em oração no chão de Hagia Sofia. Em seguida, examinou o edifício com a atenção de um homem que reconhece o que está diante dele. Segundo relatos da época, quando viu o estado de abandono relativo em que a ocupação latina e os anos finais do Império haviam deixado partes do palácio e da cidade, teria dito: "Que cidade entregamos à devastação e ao saque?" A queda de Constantinopla foi recebida no mundo cristão com um choque que não tinha precedente desde a queda de Roma Ocidental em 476. O Papa Nicolau V chorou. Os reis europeus fizeram promessas de cruzada que nunca cumpriram. Os mercadores venezianos em Constantinopla, os mesmos venezianos cujos antepassados haviam participado do saque de 1204, perderam seus quarteirões comerciais. E os sábios bizantinos que conseguiram fugir, carregando manuscritos, carregando o conhecimento de 11 séculos de civilização, chegaram às costas italianas com as mãos cheias de fogo. O fogo que se tornaria o Renascimento. O fogo que criaria o mundo moderno. Constantinopla havia caído. E em sua queda, havia ascendido o futuro. Existe uma linha direta entre a queda de Constantinopla em 1453 e o mundo em que você acorda toda manhã em 2026. Não uma linha metafórica, não uma conexão vaga de influências culturais. Uma linha causal concreta, verificável, que conecta aquela manhã de maio no Bósforo ao smartphone no seu bolso, aos livros nas suas prateleiras, a democracia que organiza sua sociedade e a ciência que define sua medicina. Esta não é uma afirmação exagerada. É o que a história demonstra quando você a examina com honestidade. O primeiro elo dessa corrente é o mais direto. Os sábios bizantinos que fugiram para a Itália não trouxeram apenas manuscritos, trouxeram a capacidade de ler esses manuscritos. O grego antigo era uma língua praticamente morta na Europa Ocidental de 1453. Os textos de Platão, Aristóteles, Arquimedes, Euclides, Hipócrates e Galeno existiam no Ocidente apenas em traduções latinas parciais e frequentemente incorretas. Os scholars bizantinos trouxeram os originais e a capacidade de ensiná-los. E o que se seguiu foi uma revolução intelectual que redefiniu o que os seres humanos pensavam ser capazes de conhecer. Essa revolução intelectual tem um nome: o Renascimento. E o Renascimento tem consequências que você vive hoje. A perspectiva linear que organiza toda a arte e a arquitetura ocidental desde o século XV Votis, o método de representar o espaço tridimensional em 2 dimensões, que define tudo desde as pinturas nas paredes dos museus até a forma como jogos de videogame constroem seus mundos visuais. Foi desenvolvida em Florença por artistas que estudaram os textos matemáticos gregos que os scholars bizantinos trouxeram. Você vê o mundo de uma forma específica porque Constantinopla caiu. O segundo elo é geográfico e comercial. O bloqueio das rotas comerciais terrestres entre a Europa e a Ásia pelo Império Otomano, o sucessor do que Mehmed II havia construído sobre as ruínas de Constantinopla, forçou os reinos europeus da costa atlântica a financiar a busca por rotas marítimas alternativas. Portugal e Espanha não enviaram seus navegadores ao Atlântico e ao Índico por curiosidade intelectual. Enviaram porque a rota terrestre havia sido fechada e aceda. As especiarias e os produtos do Oriente, dos quais a economia europeia dependia, precisavam de um caminho alternativo. Colombo chegou às Américas em 1492 porque Constantinopla caiu em 1453. Vasco da Gama chegou à Índia pelo Cabo da África em 1498 porque Constantinopla caiu em 1453. Cabral chegou ao Brasil em 1500
Porque Constantinopla caiu em 1453. Você pode traçar a linha diretamente. O continente americano foi incorporado ao mapa do mundo humano como consequência direta do bloqueio das rotas comerciais que o colapso do Império Bizantino produziu. Se Constantinopla não tivesse caído, o mundo que você conhece geograficamente seria diferente de formas que é impossível imaginar completamente. O terceiro elo é científico. A revolução científica do século XVIII, Galileu, Kepler, Newton, Harvey, não aconteceu do nada. Ela aconteceu porque o Renascimento criou uma cultura intelectual que valorizava a observação empírica e o raciocínio matemático, valores que vinham diretamente dos textos gregos que os scholars bizantinos trouxeram para a Itália. A física que governa os satélites que fazem seu GPS funcionar foi desenvolvida por Newton, que se apoiou em Galileu, que se apoiou em Copérnico, que se apoiou nos textos matemáticos gregos, que chegaram à Europa porque Constantinopla caiu. O quarto elo é político. A imprensa de Gutenberg, desenvolvida na Alemanha em 1450, 3 anos antes da queda de Constantinopla, não teria tido o mesmo impacto revolucionário sem os textos que os escolas bizantinos trouxeram para multiplicar e distribuir. A combinação da imprensa com os textos gregos redescobertos produziu a Reforma Protestante, que produziu as guerras religiosas europeias, que produziu o Iluminismo como resposta intelectual a essas guerras, que produziu as revoluções americana e francesa, que produziu as democracias liberais que organizam a maior parte do mundo desenvolvido em 2026. Cada uma dessas conexões é verificável. Cada uma pode ser rastreada em documentos históricos, em correspondências de época, em registros de quem leu o que e quando. Não estamos falando de especulação histórica, estamos falando da cadeia causal documentada que conecta a manhã de 20 e 9 de maio de 1453 ao mundo de 2026. A queda de Constantinopla não foi um evento que aconteceu a uma civilização distante e não tem relação com sua vida. Foi um dos eventos fundadores do mundo em que você vive. Há uma última dimensão desta história que precisa ser dita. Constantinopla não foi apenas um repositório passivo de conhecimento que outros usaram depois que ela caiu. Durante os 11 séculos de sua existência, ela foi o lugar onde o conhecimento foi ativo, onde a teologia foi debatida, onde a filosofia foi praticada, onde a matemática foi desenvolvida, onde a medicina foi aplicada, onde a arte foi criada. O que os scholars bizantinos levaram para o Ocidente não era um arquivo morto. Era uma tradição viva que havia continuado a crescer e a se desenvolver por 11 séculos, enquanto a Europa Ocidental atravessava os séculos que chamamos de Idade das Trevas. Esta é a história de Constantinopla, e agora você a conhece. A cidade que foi Roma quando Roma caiu, que foi a Europa quando a Europa estava nas trevas, que preservou o conhecimento que criou o Renascimento, que criou a Revolução Científica, que criou as grandes navegações, que criou o mundo moderno. Uma cidade que viveu 11 séculos como o lugar mais importante do planeta e que em sua própria queda gerou o futuro. Se você chegou até aqui, você não está apenas mais informado sobre o passado. Você está olhando para o presente com olhos diferentes. E isso, mudar a forma como alguém vê o mundo, é o que as grandes histórias sempre fizeram. Você acabou de atravessar 11 séculos de história em uma única jornada. Esteve presente na fundação de uma cidade que mudou o mundo, nas muralhas que resistiram a tudo que a humanidade lançou contra elas, no momento em que aquelas muralhas finalmente cederam, e no extraordinário desdobramento que transformou a maior tragédia do mundo medieval em semente do mundo moderno. Isso não é história morta. É a anatomia do presente. Toda vez que você usa um GPS, está usando física newtoniana. Toda vez que você olha para um edifício com colunas e proporções clássicas, está vendo o Renascimento. Toda vez que você vive em uma democracia, está habitando uma ideia que percorreu o caminho de Atenas até Constantinopla, de Constantinopla até Florença, de Florença até o mundo.
Você não é um espectador da história de Constantinopla. Você é uma de suas consequências. Se este vídeo mudou a forma como você vê o mundo ao seu redor, deixa o like. Isso ajuda esta história a chegar a mais pessoas que merecem conhecê-la. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Temos muito mais história com essa profundidade esperando por você. E conta nos comentários qual parte desta história mais te surpreendeu. Estou lendo cada resposta. Até o próximo vídeo.